comigo, galera! Nightcast mais que especial, juntinho com você. E hoje, como sempre, né, a gente traz novidade, traz pessoas especiais para trazer aquela luz nas nossas vidas. E tá vendo a minha camisa aqui, ó? Autismo. Não julgue sem conhecer. O tema de hoje eu vou deixar por conta de quem conhece, de quem tem amor, envolvimento, compromisso e vai falar um pouquinho do currículo dela. Mas antes, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver vendo. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Nightcast. Obrigada pelo convite, né? Agradeço a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem, e é muito bom estar com vocês para compartilhar um pouco, né, dessa história de amor que é a AMAN, compartilhar um pouco também da minha história, da minha experiência, e também dividir, né, esse microfone com o pai, né, de uma criança que é nossa assistida e é autista. É um prazer. Hoje não é uma entrevista não, gente, é um bate-papo, porque tá me vendo aqui com a camisa de autista, tá me vendo aqui falando disso com naturalidade, mas tem todo um processo por trás disso, tem toda uma vivência e experiências que eu estou aprendendo ainda. E a doutora Amanda, ela vai contar um pouquinho pra gente dessa história de amor, desse envolvimento, como é que nasceu isso na sua vida. Porque, posso começar com uma pergunta que eu já te fiz? Pode. Tem algum autista na sua família? Assim, eu digo, porque você tem quantos filhos? Tenho um filho. Você tem um filho, o esposo e você. Alguém autista? Não somos então, autistas. Nessa história de amor, conta pra gente, como é que nasceu no seu coração essa doação, esse envolvimento? Então, eu venho de uma criação pautada em 3 pilares, digamos assim: amor, respeito e solidariedade. Os meus pais sempre preocuparam com a questão social e criaram a mim e a minha irmã, Roberta, nessa perspectiva de ter empatia, de sentir, né, o outro, compartilhar, ajudar, auxiliar, servir. Essa é a palavra. Servir. Nós fomos criadas para servir. E eu tenho uma história, trabalhei em APAE como voluntária e posteriormente fui contratada como funcionária para participar, né, do quadro de colaboradores da APAE. Depois trabalhei na APAE de onde? De Matipó. 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 Salve, galera de Matipó. Matipó. Né, minha mãe, né, meus pais são de Matipó, né? Minha mãe hoje é juíza de paz em Matipó, foi diretora escolar, enfim. Fala o nome da mamãe aí. Maria, né? Conhecida como Maria do Elcim, Dona Maria, Dona carinhosamente. Maria. Né, que todos a chamam em Matipó. Enfim, nós fomos criadas com esses pilares. E a minha história com a APAE, ela deu início a um convite de uma amiga da minha mãe, que chama Vanessa, que teve uma fase difícil que eu passei e o filho dela fez aula particular comigo e gostou, e enfim, um relacionamento em que ela visualizou que eu pudesse ajudar de alguma forma na APAE de Matipó. E ali nasceu também aquela aptidão, que você viu também a sua capacidade dessa doação, né? Com esse envolvimento, mas até então o direito ainda estava longe. Não, e aí, né, como se diz, foi seguindo, né, o curso, e aí eu comecei a trabalhar lá, depois como funcionária, depois fui para assistência social, e aí o direito já tinha sido envolvido na minha vida. Mas eu sempre pautei por busca com relação aos direitos sociais, com relação ao direito previdenciário, direito trabalhista, direito administrativo, enfim. Como eu disse, nós fomos criadas, né, para ter esse respeito, essa empatia, essa solidariedade.
E lembro também da APAE em momentos que eu a visitei com meu pai, a APAE de Matipó, e muitos projetos, muitos planos. E com relação à ausência do meu pai devido ao falecimento, eu tive problemas na escola Você com... tinha quantos Eu anos? tinha 8. 8 E anos. tinha problemas assim com a aprendizagem, porque foi traumático, mas minha mãe sabiamente soube resolver isso com muito amor. E aí, esse lado social da minha família nunca se perdeu. Sua mamãe já era diretora nesse período? Nesse período do óbito do meu pai, ela era diretora e sempre envolvida com questões educacionais, com questões sociais. E aí, E o papai farmacêutico, se eu não era me engano? farmacêutico. E Farmacêutico. aí, o que acontece? Nós servimos, né, a nossa comunidade e sempre pautando dar o nosso melhor, de incluir, de participar, de fazer a diferença. Essa foi a minha criação e de Roberta, minha irmã. Mas, enfim, apaixonei com a PAI, obviamente, e as professoras e os colaboradores que lá trabalhavam me ensinaram muito. Tive contato com crianças, né, com necessidades especiais, cada uma do seu jeito, da sua forma, e tive contato também com criança autista. E, enfim, dei aula particular, como eu disse, e também tive um aluno que tinha diagnóstico de TDAH. E a mãe desse aluno me encheu de livros, me incentivou, e enfim, né? Posteriormente, comecei a fazer direito, como eu disse, e envolvida sempre com essa área Com do esse direito, desafio também. esse desafio. E o que aconteceu? Onde surgiu a AMAN na minha vida? Tem uma amiga que fiz essa amizade em 2017 nos movimentos da Mas igreja, aqui aqui em já. Manhuaçu. Já sou formada em Direito aqui em Manhuaçu pela Docton e tive, né, a oportunidade de trabalhar em empresa aqui em Manhuaçu e também depois, com relação ao trabalho do meu esposo, ele foi transferido, retornamos a Manhuaçu e, enfim, em 2017 conheci essa amiga, o nome dela é Érica. E a Érica Érica Brito. era Érica Brita. Érica, parabéns, tá? Que bênção vocês terem cruzado esse caminho. E aí a nossa amizade foi estreitando e um dia ela relatou essa situação, que ela tem um filho autista, Abraão, e me contou dos anseios, né, perante também essa necessidade de se organizar enquanto A AMAN sociedade. era só um sonho, não Era era só um algo, sonho. digamos assim, não era institucional. Não. Posso falar assim, doutora? Pode. E aí ela, como se diz, falou: Amanda, eu tenho algumas mães, amigas, mães de autistas também, e nós queríamos nos organizar, fazer parte, fazer a diferença, tirar a Amanda do papel, digamos assim. E aí o tempo foi passando, né? Em 2019 nós tivemos essa conversa. No dia 29 de julho, essas mães reuniram na Câmara Municipal a convite do vereador Rodrigo, porque o Rodrigo veio recebendo demandas nesse sentido e resolveu marcar essa reunião juntamente com o Dr. Luiz Prata e a dona Beatriz, esposa do Dr. Luiz Prata, e reuniu com algumas mães, a Cíntia, a Rose, a Maria da Penha, enfim, muitas mães que eu nem, né, não sei o nome de todas, até mesmo porque naquela época eu não conhecia, e resolveram se reunir mensalmente para poder discutir as situações Reivindicar. dessa Situação. pauta, dessa situação. E aí, quando a Érica me falou, mais no final de 2019, que teríamos que reunir, eu fui vendo que eu já conhecia alguns rostos. Por exemplo, da Rose, trabalhei com a Rose em 2009, a Penha, trabalhei com a Penha, o Elias, estudei com o Elias em Matipó, conterrânea, Ilha Patrícia, e as peças foram se encaixando, e cada dia nós descobrimos que nos conhecemos de algum lugar. A verdade é essa. Então, os desafios e o projeto aí, a princípio, foi tirar a AMAN do papel e oficializar a AMAN. Então, Fala um e pouquinho aí desse processo que...
que entra um desafio que eu fiz junto com a Érica em 2020. No início ali da pandemia, nós havíamos conversado e tentando mobilizar essa questão. Tudo mais difícil, tudo Isso, parado, hein? esse desafio de poder realmente andar. E aí nós participamos de um desafio com a Juliane Aguiar, que tem o nome de Linda por Dentro. É um trabalho que ela desenvolve com mulheres e é um projeto de autoconhecimento. E um dia, compartilhando com a Érica a respeito das minhas metas a curto, médio e longo prazo, eu percebi que nas metas da Érica estava a AMAN, o sonho de concretizar a AMAN. E aí eu falei assim, gente, vamos nos erguer, ainda que seja difícil, nós vamos nos reunir, né, com essas mães e com esses pais e vamos tirar a AMAN do papel. E trabalhamos aí praticamente de março até setembro de 2020, nos reunindo através de aplicativo de mensagens, né, com as meninas que eu já falei, com a Edna, com a Rogéria, com a Carla, e nos mobilizando para poder fundar. E aí tem Neiliana, Cintia, enfim, são muitas mulheres, muitas mães. Guerreiras. Eu tô Guerreiras. ouvindo falar muito aqui, desculpa, talvez estou até atropelando. E quando conheci a AMAN, alguém falou comigo assim, engraçado, não fala de pai, não fala de pai. E eu, como pai de autista, eu fico muito triste, porque eu tenho visto muito. É a mãe tomando frente, é a mãe. Às vezes até. Desculpa, eu sou responsável pelo que eu tô falando aqui, às vezes até um abandono. Porque já não é fácil quando o casal tá junto. E eu fico imaginando, assim, as dificuldades que vocês deparam ali, além de toda essa parte aí do desafio, dos projetos. Eu até coloquei algo aqui que eu te pedi, assim, e o direito para quem tem pressa, o direito para as pessoas não sabem correr atrás, e ali, perdida ao meio de sentimentos, eu passei por tantas coisas, e é tão difícil falar disso, é tão doído. E às vezes alguém que está entrando nesse processo agora, ou que vai entrar ainda, tem aumentado muito o número de não sei por causa de quê, todo mundo tenta saber o porquê, e antes de saber o porquê, a gente tem que estar preparado, né? Não adianta ficar só correndo atrás, será que é agrotóxico, será que é água, será que é vacina, será que é medicamento, será que é uma mutação? Olha, tantos porquês, mas e aí? Enquanto esses porquês e esse direito para quem tem pressa e essa questão dessas resoluções, porque em 2020, quando tudo era impossível de acontecer, aconteceu um milagre, né? Então, a AMAN, ela foi fundada, né, através de uma Assembleia Geral no dia 15 de setembro de 2020. Nós tivemos uma presença, né, de pessoas expressivamente que se interessaram em fundar a associação. E nesse sentido, o Direito para Quem Tem Pressa é um projeto idealizado, né, por mim, porque eu, além de ter esse compromisso aí com o lado social, eu faço a advocacia voluntária para a AMAN. E eu participo da parte jurídica, né, orientação, assessoria, consultoria, para que essas mães, esses pais e esses assistidos tenham acesso a esses direitos. Mas tivemos o primeiro encontro, né, do direito para quem tem pressa, onde eu expliquei as fundamentações legais, né, que se deu aí com a nossa Constituição Federal de 88. Depois, o autismo ele foi reconhecido enquanto deficiência em 2012, porque uma mãe também batalhou e conseguiu essa promulgação dessa lei. E aí, em 2015, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dando o conceito do que seria uma pessoa com deficiência. E aí, abrangendo, né, a situação do autismo, das questões sensoriais, ao longo prazo. E também temos a consciência de que a deficiência, ela existe, mas muitas vezes ela não incapacita,
né? Então, para tirar um pouco também desse preconceito que às vezes é colocado sobre a pessoa com deficiência. Enfim, faço, né, esse trabalho voluntário, essa advocacia voluntária para a AMAN, para os assistidos, na intenção de que eles tenham o acesso à justiça. E a AMAN, ela vai sempre pela via do amor, em que os nossos associados, eles são orientados quanto aos direitos, mas também quanto aos deveres. E aí sempre, quando alguém vem conversar, eu sempre faço a pergunta: quem é você? O que você precisa? E a pergunta: o que o Estado pode fazer para poder suprir essa sua necessidade? Então, observamos que temos legislações boas, o Brasil é um país avançadíssimo na questão da pessoa com deficiência, tem muito orgulho disso, é um país, né, que busca essa inclusão. Mas nós, enquanto sociedade, o que nós fazemos? Qual é o nosso papel? Porque às vezes nós esperamos do Estado uma atitude, mas precisamos nos organizar. E aí vem essa questão da AMAN, pertencendo ao terceiro setor, é uma união de pessoas que têm um objetivo comum para que esses direitos sociais que nós tanto vemos escritos, né, na nossa Constituição, nessas outras legislações, eles sejam efetivados. Mas nós precisamos nos organizar para que seja Uma feita continuidade, né? políticas públicas para que beneficie, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos, enfim, é nessa perspectiva que o direito para quem tem pressa trabalha, não só na questão de direitos, mas deveres enquanto cidadãos, chamar para nós a responsabilidade de assumirmos mesmo a nossa condição de cidadão, de reivindicar e também de fazer acontecer, né? Quero pegar até um isso. gancho nesse fazer acontecer e pedir para ser colocado, vai ser colocado aqui, para você que sentir no coração de estar fazendo uma doação, eu vou querer que você fala para mim dos aspectos técnicos, tá? E jurídicos da fundação. Sabe por quê? Muita gente não entende esse aspecto, essa questão jurídica, né? Porque para manter esse funcionamento, ele não acontece só. Tem muito amor, tem muito compromisso, você se desdobrou, doou o seu serviço. A Rose como presidente, tem toda uma comissão, teve todo mundo que acreditou, o Rodrigo, o doutor Luiz Prata, a esposa dele, Beatriz, todo esse compromisso. E aí, como que a gente faz para dar sequência a isso? Então, exatamente nessa perspectiva do direito para quem tem pressa, nós precisávamos nos organizar enquanto pessoa jurídica. Existem legislações e tramitações para que tenhamos, né, o nosso registro perante a Receita Federal do Brasil, perante a Junta Comercial de Minas Gerais. Então, é uma tramitação assim que nós precisávamos fazer essa Assembleia Geral, conseguir a aprovação dessa Assembleia, fazer essa fundação e ter os registros. E tudo isso é muito caro. E aí, como que nós conseguimos fazer isso? Através da venda das camisas, das doações, chaveiro, são rifas, enfim, a gente contou muito com a colaboração da sociedade Manhuaçu, os comerciantes, as pessoas que quiseram colaborar conosco, fazendo as suas doações, enfim, foi dessa forma que foi feito. E o meu trabalho voluntário, às vezes as pessoas perguntam o que você perguntou, quem é autista aí? Não temos autistas, mas eu efetuo esse trabalho voluntário por conta dessa criação que foi dada pelos meus pais, esse apoio que eu tenho da minha irmã, e tem também uma equipe muito importante. Eu tô rindo porque é tão engraçado. Desculpa, é até um desabafo. Eu tinha perdido a esperança numa palavra, que você usou ela aí, e essa palavra me emociona muito, que é empatia. Eu sempre ouvi essa palavra, ela é tão bonita, né? Se colocar no lugar do outro, enfim. É tão difícil ver alguém se colocar no lugar do outro quando não sente na pele.
Só que a sua mãe, o seu pai, a doação deles, a vivência, o que você viu na PAI, muitas vezes eu ouvi falar do seu pai recentemente, até com o Vantuil Ferreira. O Vantuil Ferreira falando do carinho, do envolvimento do seu pai, muitas vezes até, desculpa eu falar assim, ele me falou em off depois, tinha hora que ele quase dava medicamento para os outros lá, porque o coração apertava. Então, assim, você cresceu vendo isso. Então, você aprendeu a ter empatia por vivência. E eu quando eu ouvia falar assim, autista, eu te confesso, me doeu muito quando foi em mim. Mas quando eu ouvia falar, eu nunca procurei saber o que era. Eu nunca parei para estudar um pouco. E eu me envergonho muito disso. Sabe por quê? Quantas pessoas hoje em dia ouvem qualquer coisa, não estou falando só do autismo, estou falando da empatia, do amor no âmbito geral. O autismo veio na minha vida para me ensinar a ter empatia por tudo, não só pelo autismo. E eu acho que esse trabalhar de humanidade dentro de nós, ele cabe em todo lugar. Então, parabéns a você, Amanda, que aprendeu de uma maneira linda. Parabéns para todo mundo da AMAN. Eu espero que alguns não tenham que aprender como eu, sentindo na pele, né? O tanto que está crescendo. Então é tão gostoso assim você se doar, aprender sobre algo, mesmo às vezes não sentindo na pele. Não é porque eu era uma pessoa ruim. Eu acredito que era uma desinformação e eu não atribuo a culpa a ninguém, eu atribuo a mim. Essa culpa do meu desinteresse naquilo que não me atingia diretamente. Então, que passamos, é um comentário que eu faço se todo mundo estiver assistindo. Não espera nada te atingir, não. Tenha amor, tenha compaixão, tenha empatia, entenda o significado da palavra empatia. Não precisa perder a mamãe para saber o que é perder a mãe, não. Talvez você tenha sua mãe. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo, fala que ama. Aproveite os momentos da sua vida. Não espere perder para falar, agora eu sei o que é perder uma mãe, o que é perder um pai. Né? Você, por exemplo, sabe o que é perder um pai. Você perdeu seu pai com 8 anos. E foi muito traumático, você já nos relatou isso. Então, Amanda, eu estou parando aqui, atropelando, para te parabenizar. Porque é raro alguém vivenciar essa palavra na prática sem sofrer na pele. Parabéns. Estou te falando como pai de autista, porque eu que sei, a minha esposa que sabe o que a gente passou, tá? E aí, né, eu estendo esses parabéns a uma equipe muito importante que eu tenho, que é a minha família, né, a minha mãe, a minha irmã Roberta, ao meu esposo e ao meu filho, porque eles de fato me apoiam, né? O meu marido, eu exerço esse trabalho voluntário porque eu tenho o apoio dele e ele está comigo nisso, sabe? Servindo também a sociedade Manhuaçu enquanto pode. E se nós podemos fazer dessa forma, nós vamos Me fazer. desculpe se não tá falando o nome dele, mas eu vou falar. Adriano, você é um ser humano diferenciado, você é um cara que tem luz, guerreiro, e a gente vê isso no seu trabalho. Você chegou onde chegou, com muita humildade, e eu estou falando, dando esse parabéns para ele. E obrigado por permitir que a sua esposa doe esse amor, esse trabalho profissional para pais e mães e para essa empresa que precisava tanto. E eu vou te falar, já ouvi isso de mães lá. Já pensou se não fosse a Amanda? E vivenciei quando trouxemos aí o Dr. Marconi com a sua ajuda, o Dr. Marconi que veio com muito amor, com muito carinho, mas você ajudou desde a pauta, ajudou em tudo, se comprometeu a estar envolvida ali até em tarefas que não lhe cabia. Não, mas como dizem os jovens, né, que Até na estamos hora de eu ler assim, eu juntos. falei, gente, que é isso? Tudo organizado, abertura, isso, aquilo. Parabéns, Estamos Amanda. juntos e é o seguinte, tem também a equipe das meninas do meu escritório, né, que topam também em receber essas pessoas, esses assistidos, de forma gratuita dentro do nosso escritório, né, porque eu uso o espaço para atendê-los.
E elas estão comigo, são minhas amigas e participam disso comigo também, né? Doutora Poliana e doutora Adriana. E É sobre. fono, né? Não, são Não, confundi. São advogadas. advogadas. São Ah, não, você está falando que trabalham com você. comigo, né? Sim, Porque eu uso o espaço do escritório para poder receber, atender, né? Explicar, e elas me ajudam com isso também. E cedem também esse espaço físico para que as pessoas sejam recebidas, até mesmo porque a acolhidas. AMAN ainda não tem o seu espaço, são planos nossos. E o que que acontece? Quem vê essa questão dos aspectos jurídicos e técnicos não imagina o trabalho que Hoje nós vocês temos. se reúnem num salão da igreja Isso. E somos recebidos, né, pela terceira igreja presbiteriana, presbiteriana, Pastor Bruno. antiga Ponte Estreita, a Ponte Isso. Estreita. Pastor Bruno nos acolheu, né, lá no início Um da abraço, AMAN. Pastor Bruno, parabéns. No início, nós reuníamos lá na Ibaçu, No que é no Alfaçu? Alfa Sul. O pastor Sim. também nos acolheu e posteriormente para pastor Bruno da Terceira Igreja Presbiteriana nos acolhe, cedeu uma sala para nós todo terceiro sábado. Ele cede o salão da igreja para que nós possamos, né, fazer as nossas palestras. Enfim, contamos sempre com a ajuda de muitas pessoas nesse sentido que doam também o seu tempo, o seu espaço, às vezes o seu recurso para poder adquirir as nossas camisas. Somos muito gratos, né? A verdade é essa. E quem nos vê aqui, às vezes sorrindo, às vezes na frente, com pauta, né, de palestras, com toda a organização, não imagina o tanto que trabalhamos. Você já tem um episódio, não sei se eu poderia comentar sobre isso, que você se emocionou no momento. Você é muito organizada, você sempre me passou isso, eu sempre notei, muito pelo contrário, estou aprendendo muito nesses contatos com você, te agradeço por isso, mas você já se emocionou, um momento de formalidade naquela realização, né? Igual aquele filme Em Busca da Felicidade, não tem aqueles momentos Tem. que é difícil de se conter. Você teve momentos assim, não teve? Nessa trajetória? Tive, porque que acontece? Quando foi aberto, né, nós pudemos fazer uso da palavra na Câmara Municipal, temos 10 minutos. E nós, advogados, sabemos o quanto que cada segundo é custoso. Por quê? Existem sustentações orais que elas demandam esse tempo de 10, de 15, às vezes de 30 minutos, enfim, depende do caso concreto. E eu bem sei, né, por conta do regimento interno daquela casa, que o uso da palavra são 10 minutos. E, de fato, eu realmente, quando se trata de AMAN, a minha parte profissional, digamos que fica um pouco abalada, porque é muito amor. E é difícil separar, às vezes, o profissional do emocional. Eu tento o máximo possível manter esse distanciamento, mas há uma história, há um envolvimento, há equipes, né, que fazem parte. E quando se faz o uso da palavra, eu realmente emocionei. E vendo naquela casa onde foi fundada, né, porque a semente da AMAN foi semeada naquele anfiteatro da Câmara. E eu vejo também que os vereadores eles se empenham porque a cada projeto de lei apresentado naquela casa é unânime. Eles, de fato, eles querem promover uma legislação íntegra para o município. Tem pessoa que fala assim, e até desculpa, mais uma vez, fala a minha. Político não presta, político não sei o quê. Gente, alguém tem que ser político, alguém tem que ser padre, alguém tem que ser pastor. Então vamos parar de falar isso, vamos ter empatia também e começar a desejar que tenham ótimos políticos, que os que estão lá sejam abençoados, façam o melhor. Então eu quero agradecer a cada vereador que acreditou, que acredita e que apoia a AMAN e tudo de social de bom. Então vamos tirar esse pensamento, é o meu pensamento mais uma vez,
esse pensamento de falar mal de política, de não fazer. Vamos começar a fazer nossa parte dentro de casa, na rua, no bairro, e aí depois a gente fala. E aí, na medida que houve uma preparação para aquele discurso, e de fato foram 10 Tava minutos. tudo montadinho. Estava, digo que foram 7, eram programados para 7, mas aí eu não contive, porque eu emocionei. E eu olhava para aquelas mães que ficaram lá no segundo andar e, assim, sabe, a emoção de fato tomou conta, mas como gentileza, abriram, né, o prazo de mais 10 minutos, foi concedido pela casa, e aí consegui concluir, né, com aquele nó na garganta ali, com aquele coração apertado, mas o legislativo, ele faz parte da nossa história, porque eles nos representam. E houve esse envolvimento, né, para que participando a sociedade, tudo com legislativo, executivo, judiciário, podemos viver em harmonia. E aí fazem o que podem, tentam nos ajudar, nos acolher, mas também trabalhamos muito, porque a mãe ela é extremamente organizada. Nós temos os nossos planejamentos, os nossos cronogramas, nós temos os nossos planos de trabalho. E aí, o que acontece? Nós conseguimos, né, com um ano aí de AMAN, fazer os cadastros perante a assistência social e o conselho da criança e do adolescente. E logo em seguida apresentamos o nosso trabalho e nós já tivemos a nossa primeira emenda, onde nós conseguimos fazer com que o funcionamento da AMAN fosse efetivado. Nós recebemos a emenda impositiva e deu início ao funcionamento da AMAN. O que nós fizemos? Um levantamento de todas as questões dos nossos assistidos, quais terapias eles precisavam, tentamos oferecer o máximo que pudemos, mas é ficou difícil, muito organizado. com pouco recurso, apesar de ter vindo uma emenda, né, muito boa para nós, nós tentamos fazer com que, de fato, todos os assistidos fossem beneficiados. E, de fato, foram. Não teve nenhum assistido que ficou sem nada. Todos receberam alguma coisa, ou pelo menos uma da situação que foi descrita no plano de trabalho. Então, assim, temos muito orgulho quando participamos de algum evento ou somos chamados a algum órgão e eles falam assim, nossa, vocês são muito organizados. Mas por quê? Há muito trabalho. E o que acontece? Em novembro do ano passado, nós tivemos que nos mobilizar para fazer novos planos de trabalho. Até mesmo porque a AMAN recebeu novos assistidos, né? Novos pais e amigos foram admitidos. E aí nós precisávamos fazer novos planos, organizar. E aí nós adentramos novamente à Câmara, protocolamos perante todos os vereadores os nossos planos e pedindo, né, o apoio, e de fato nós fomos atendidos, né? Então, assim, sempre estão empenhados em nos atender. Então, eu vejo que Mãe Maçu, a sociedade, o legislativo, o executivo, o judiciário, as polícias, sempre se mobilizam para poder nos ajudar, porque a AMAN é via do amor. Você nunca vai encontrar alguém assim que realmente esteja à frente fazendo barraco, tentando impor o autismo ou os direitos goela abaixo. Não existe isso. Nós vamos sempre caminhar pela via do amor. É assim no nosso relacionamento com o executivo. Esse é o nosso relacionamento com o legislativo, com a sociedade. E uma coisa linda inserida dentro de tudo isso que você está falando, sem querer atropelar, porque a Rose e a Edna também virão aqui. Uma coisa que eu aprendi muito linda com o autismo. Por exemplo, quando eu não estou com a minha filha no mercado, eu não entro na fila. Quando a vaga especial é quando ela está no carro. E tudo isso, todos nós temos que aprender e exercer de maneira correta e de maneira humana. Eu digo porque o fato da minha filha não estar comigo no carro não me dá o direito de estacionar onde
onde o cartão me permite. Ela não está comigo no carro. Aquilo é para eu estacionar ali, para resolver algo e voltar e liberar aquela vaga. O amor é isso também. Isso. O amor é eu saber respeitar o próximo. Exatamente. Né? E olha só, se nós criarmos essa conscientização, pense como será o futuro da nossa sociedade. Então tem que começar, precisamos ter esse movimento de que precisamos ser empáticos, mas também nos adequarmos os nossos deveres. Se eu não sou idoso, se eu não tenho uma pessoa com deficiência comigo naquele momento, né? Então eu tenho que ter a minha limitação. Porque em grandes mercados, tem dia que eu chego lá, a Valentina agitadíssima, graças a Deus, uma bênção. Hoje eu falo isso com muito amor, como ela evoluiu em todo o processo aí, né, das intervenções, mas eu noto que quando eu chego no mercado, quantas pessoas paradas ali nas vagas de idoso e de pessoa especial? Gente, por favor, né? O mercado é muito grande, às vezes não tem funcionário suficiente para ficar fiscalizando isso. É algo que cabe a cada um de nós. Essa vaga é para um idoso. Essa vaga é para um portador de necessidade especial. Então, cada um faça o seu papel. É ruim quando tem que ir lá no mercado. Aqui, podia dar uma olhadinha lá, porque olha o tanto de carro que tem ali, olha lá. Aí vem alguém ali assim, você olha assim, gente, mas peraí, estava ali na vaga? Então, né? É a consciência. Consciência. E eu percebo o seguinte, a nossa equipe, né, que hoje é a diretoria, nós trabalhamos muito, nós trabalhamos pesado. Por quê? Nós dedicamos horas da nossa semana para poder fazer o nosso trabalho voluntário, para poder colocar esses planos de trabalho em dia, são ofícios, são autorizações. Se eu vou fazer uma passeata, eu preciso da autorização, eu preciso passeata, comunicar. Coloca para nós aqui. Né, eu preciso comunicar às autoridades, né, eu preciso nos reunir com pessoas da sociedade para poder, né, demonstrar que eu preciso de apoio, com o comércio, são com as escolas, enfim, há todo um trabalho, né, e nós temos a Edna, a nossa secretária, extremamente organizada, nós temos Sim. o nosso tesoureiro, nós temos, né, a Rose, a Érica, enfim, todos da diretoria participam ativamente, né, dessa situação de que precisamos nos unir. E nós nos dividimos, ou seja, nem todo mundo consegue estar no mesmo lugar ou em lugares diferentes, enfim, nós partilhamos isso aí. Claro que existe um núcleo que trabalha mais, obviamente, mas precisamos sempre do apoio, né, e contar também com a paciência e a colaboração dos nossos associados, porque muitas vezes a gente recebe situações de ingratidão, mas precisamos ter paciência. A AMAN tem apenas 2 anos e olha o tanto que evoluímos, né, o tanto que evoluímos nesses 2 anos. Exatamente. Por conta desse trabalho pesado. Na hora que eu olhei ali, segundo passeio, eu falei, gente, eu tive a honra então de participar do primeiro. É porque eu ia falar empresa. Eu vou falar empresa? Não, instituição. É uma pessoa jurídica, é uma entidade. Sem fins lucrativos, né? O direito civil assim dispõe. Mas tá tão organizado que quando eu olho assim, segundo passeio, parece que já é o 10º. Pois é. Porque essa segunda passeata do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o dia 2 de abril é o Dia Mundial. Sim. E o mês todo se comemora o ano todo, mas é um mês que é doado, é a data comemorativa. Dia 1º de abril teve uma missa na Matriz São Lourenço. Dia 15 agora tem uma palestra com a doutora Jéssica, certo? A doutora Jéssica, que é neurologista e neuroimunologista, com experiência em pacientes autistas. Isso. Doutora Jéssica, já ouvi falar muito bem, né? É esposa do nosso amigo Davi Salomão, né? Lá do Castelo, uma excelente profissional. Tenho ouvido falar muito bem dela, parabéns, que alegria tê-la também nesse processo. Aí, no dia 26 de abril, né, às 19 horas, vai ter um culto na terceira igreja. E quem que é convidado, gente?
Todos nós. A Amanda vai na passeata, desculpa eu falar mais uma vez, não tem nenhum autista ali na família, mas ela vai na passeata. Então você que sentir no seu coração, quiser somar conosco nessa passeata, eu quero estar muito, eu estarei, tá? Dia 15 agora, tá chegando, gente, dia 15, passeata logo após a palestra. Então tem a palestra como foi da outra vez, e aí a gente já sai dali passando nas ruas, né? Que bênção, que maravilha. Então, a AMAN, que é a Associação de Mães e Amigos de Autistas de Manhuaçu. E eu, quando eu entrei, eu indaguei. Por que que não tem pais? Por que que não colocou pais no nome ali? Aí, na hora que eu cheguei lá, desculpa, mais uma vez é o Bebeto falando. Um pai, dois pais, três. Eu espero que esse número aumente. Vai aumentar. Eu espero que aumente. Eu espero que o casal não se perca nesse processo. Esteja junto. Tem amor, tem empatia. E com a família junto já tem os desafios, né? Então, separado, imagina o desafio da mulher. Os milhões de papéis. Então, parabéns a todas as mamães, todos os papais, todos os amigos dessa instituição abençoada que tem colocado aí anjos, pessoas especiais como você no nosso caminho. Eu, como pai de autista, falo. A mãe me ajudou, me ajuda, e aquelas reuniões eu não conseguia nem falar. Eu chegava lá, eu ficava com vontade de ir para um canto. E com o tempo eu passei a falar, vendo pessoas. Porque quem conhece um autista, conhece o autista, não o autismo. O autismo ele é muito amplo, o espectro ele é amplo demais. Então a gente aprende todo dia. Todo dia tem um aprendizado. Então vem fazer parte desse processo. A gente está na retinha final. Eu gostaria que você deixasse aí um convite, as suas palavras, suas considerações e também aquela pessoa que está descobrindo o diagnóstico agora, né? Eu sei que você é a parte jurídica e tudo, mas eu convido a doutora Amanda a falar também como mamãe, como pessoa que vivenciou isso aí através da sua mãe, do seu pai, essa verdadeira empatia no seu coração. Qual convite que você faz para nós, para mim, para todo mundo que vai estar ouvindo e como aceitar da melhor maneira? Então, como você disse, precisamos dessa conscientização, porque hoje em dia temos informações, ao contrário de alguns anos atrás, não tínhamos informação. E agora temos informações e podemos, né, detectar ali aquela falta da fala, aquele comportamento, às vezes, que está aparecendo sem sentido. Temos profissionais que podem nos auxiliar. E é claro, não deve ser fácil. Eu falo com as meninas que por mais que eu tente, né, por mais que eu me dedique, por mais que eu doe, eu jamais vou mensurar a dor de cada uma ao receber esse diagnóstico. Eu não consigo, eu tenho empatia, mas eu me coloco no meu lugar de saber que a dor deve ser imensa, porque existem planos para aquela criança, ou até mesmo para aquele adulto que, né, recebeu aquele diagnóstico, que sofreu durante todo o período ali da infância e da adolescência e está descobrindo que tem o autismo. Enfim, eu não consigo sentir, mas eu disse a elas que se eu pudesse amenizar esse caminho e tornar um pouquinho leve com o meu auxílio, com a minha ajuda, que eu faria. E faria de forma, assim, dedicada, E tem feito. comprometida, porque é assim que tem que ser, né? E aí eu entendo a minha condição. E eu entrei na modalidade amigo. A mãe, ela tá aberta aos amigos, né? A mãe, pais e Então, quem amigos. quiser visitar, não tem nenhum autista, mas gostaria de conhecer, participar, doar, ser um voluntário.
Pode ir lá Isso. conhecer? Pode conhecer todo terceiro sábado de cada mês. Existem essas reuniões mensais, que elas são o projeto inicial da AMAN de conscientização, de orientação dos pais, de orientação de educadores, no sentido de que a simplicidade que é o bonito. Por quê? Às vezes não temos palestrantes, mas uma mãe que pode palestrar sabiamente sobre aquela rotina e ensinar outras mães algum tipo de Já aprendi atitude muito ou lá. comportamento que pode ser feito com o seu filho. E aí flui. Então, assim, é a simplicidade da mãe, é o amor, é o acolhimento. Só que existe, sim, né, a parte jurídica. Então, precisamos respeitar, às vezes, o ingresso dessa pessoa na AMAN, precisa de uma assembleia, precisa de preencher a ficha, o requerimento, precisa levar a documentação, precisa de laudos, né? Existe um questionário que a pessoa tem que responder. Enfim, é tudo muito organizado e transparente para que a AMAN fique. A AMAN é um patrimônio de Manhuaçu. E eu sempre falo assim: se Manhuaçu é uma cidade que é referência nacionalmente no café, por que não podemos ser uma referência nacional com relação à aplicação dos direitos sociais e à efetivação de políticas Uau, eu creio, públicas? eu creio. Entendeu? Somos referências em vários aspectos. E aí é nessa vibe, como dizem os jovens, é que precisamos movimentar, porque nós somos parte dessa sociedade. Cada um de nós temos que cumprir o nosso papel de forma respeitosa, de forma responsável. E como que é feito isso? É a conscientização. Eu lembro bem as faixas de pedestre. Hoje em dia todo mundo Trabalho que já foi, já para. entende. Tudo é No com o início a gente achou tempo. que nunca ia acontecer. Pessoas Vamos foram passar por cima. atropeladas. Então, assim, tudo tem uma história, mas vamos nos esforçar para assumir o nosso compromisso de que nós Parabéns. podemos mudar o pensamento, divulgar e podemos sim fazer parte dessa história. Nós somos a sociedade e nós queremos um futuro aí melhor. E a AMAN assiste também a adultos autistas. Né? Então, temos aí o mês de abril, muito importante para a nossa associação, mas temos também junho, que é o dia do orgulho autista, o dia que nós vamos aí explicar o diagnóstico tardio. Temos mães que têm os filhos hoje com 22 anos. Ano passado, nós tivemos uma live com o Dr. Luiz Ricardo, ele é juiz no estado do Paraná, e descobriu, de fato, um diagnóstico tardio e compreendeu tudo aquilo que ele não entendia desde a infância. Temos também mães com diagnóstico, né, de autismo. Enfim, precisamos compreender também, porque entender, conscientizar, educar, a educação ela sempre vai ser bem-vinda em todos os aspectos, não só de aprendizagem pedagógico, mas também no sentido de que precisamos ser seres humanos melhores, né? Ah, isso aí, uau. Gente, olha só que papo interessante. O meu olho ficou o tempo todo aqui lacrimejando, ela que tá de frente para mim, né? Porque eu vivencio muito tudo isso. Tenho muito para compartilhar com vocês ainda. Teremos outros programas durante o mês. Te convido aí para estar junto conosco no dia 15 agora de abril. A palestra começa às 14h30. Você será muito bem-vindo, vem fazer parte. Faça como a doutora Amanda, seja amiga, venha compartilhar e somar com esse projeto lindo que é a AMAN. Parabéns, super grato, super proveitoso e tenho certeza que elucidou, que deixou ali pessoas que estavam sem o norte, tá? Agora sabendo onde pode recorrer. Seja muito bem-vindo, venha conhecer a AMAN e quem sabe fazer parte. E a palavra que eu deixo para os pais e mães de autistas de Manhuaçu e também da região. Esse mês nós andamos visitando os municípios nesse trabalho de conscientização. Houve um trabalho nas escolas, né? E enfim, é coragem. Coragem. Vocês não estão sozinhos. Conte conosco.
é coragem. Eu me senti sozinho muitas vezes. E quando peguei o diagnóstico, então, não tenho nem palavras. O choro foi a primeira coisa. Depois vem o processo. Então, você não está sozinha, você não está sozinho. Venha conhecer a AMAN, venha fazer parte e agradecer imensamente mais uma vez a Deus ter colocado essa vontade no coração dos seus pais e eles terem passado para você e você usando todo esse profissionalismo para nos ajudar. Eu vou me incluir como associado, nos ajudar nesses processos que a gente muitas vezes não tem nem força e nem conhecimento. Então, fica o meu humilde agradecimento, mas eu já te agradeci várias vezes por tudo que você fez por nós da AMAN. Muito obrigado, Amanda. Seja muito bem-vindo. Você sabe que a casa aqui é sua. A porta sempre aberta, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, né, pelo espaço, pelo convite. Parabéns pelos projetos, né, que têm realizado, pela conscientização, pelos momentos em que têm resgatado pessoas da sociedade que fizeram parte da história de Manhuaçu, trazendo-as, né, com visibilidade agora e homenageando. Isso é muito importante para todos nós, conhecer a nossa história, dedicar, né, o nosso tempo, a nossa expectativa aí de tempos melhores, e eu creio que Manhuaçu será referência nesse sentido. Certeza. Também creio. E como formiguinha quero fazer parte, tá? República TV, o canal da informação aqui no Nightcast, hoje com a doutora Amanda, um bate-papo maravilhoso. Vem fazer parte, você vai conferir o QR Code aí. Faça a sua doação com amor. Empatia sempre, sempre, em tudo. Valeu, galera!